Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Ei, Boa Daniel. noite. Ei, Ei, tá Boa joia, gente? noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Bruna, boa noite, Pedro, Daniel, Júlia, Jonathan, Juliana, Luana, Luísa, Mariana Castorino, Pamela, Pedro, Rafaela, Tainara, Thaís, Vitor. Sejam bem-vindos, boa noite a todos, saudades de vocês. Boa noite, Lu. Tá joia, Júlia. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa noite. Hoje eu tenho feito essa semana, na verdade, com todas as minhas turmas, tá? De início eu vou fazer uma introdução, vou apresentar aqui para vocês. Até eu já encaminhei, mas eu acho isso importante, né? Até para a gente explicar em termos de atividade, distribuição de pontos, tá? Para a gente dar início à nossa unidade 3, tá bom? Tem uns avisozinhos também que eles solicitaram para a gente pontuar com vocês, então eu vou dar essa introdução para a gente depois dar prosseguimento, tá certo? Chamo a todo mundo, a participação, fiquem à vontade, estamos em casa, para a gente poder tirar dúvida e, enfim, ter a participação de todos, tá bom? Então, deixa eu baixar aqui as pessoas vão aparecendo, eu vou aceitando. Bem, aqui, deixa eu dar início aqui. Aqui é um videozinho que eles pediram para passar aqui na turma. Deixa eu ver se espera. Seja bem-vindo, Gabriel. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Esse aqui o Fomos apresentados. Espera, não vai passar, tá? Preste atenção, é um videozinho que eles solicitaram para a gente passar para vocês. E depois esse aqui é um link para cadastro para quem quiser participar, tá bom? Olhem só. A um novo mundo. Um novo jeito de pensar, de viver e de agir. E nessa nova fase, apresentamos para você um novo jeito de vender. O nosso jeito de transformar. Se tem uma coisa que não mudou, é a forma que a educação... Tá sem som, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Então mesmo com ele aqui, não tem jeito não. Deixa eu só atender a Valesca, para a Valesca entrar. Então eu vou ter que abrir o vídeo. Vídeo assim ele não passa. Só um minutinho, vou ter que... Fomos apresentados a um novo mundo. Aqui, vou ter que dar um enter aqui. Deixa eu ver uma coisinha, gente. Só para ver a maneira dele passar. Será que eu vou conseguir? Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Se eu consigo... Fomos apresentados a um novo mundo. Um novo jeito de pensar, de viver. Eu passo, de agir. tá, gente? Só um minutinho. Só porque aí Nessa eu tenho... nova fase, não. apresentamos para você um novo jeito de vender. O nosso jeito de transformar. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vitor entrando de novo. Aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer uma coisa, senão eu não vou conseguir passar para você, será? Deixa eu ver aqui. Felipe. Deixa eu pegar aqui. Se eu consigo agora. Aqui, incluir som. Deixa eu ver se ele agora passa para vocês. Eu acho que... Tem uma coisa que não mudou, é a forma que... Vocês estão ouvindo? Pode mudar o mundo. Então tá. Valeu, obrigada. Transformando vidas. Transformando sonhos em realizações. Então eu vou pôr desde o início, Transformando espera um aí. presente incerto em um futuro garantido. O app Consultoria Educação é a nossa forma de continuar a movimentar o mundo. Um novo olhar sobre o jeito de vender, sobre o jeito de você trabalhar. Você transformando vidas por meio da educação. Junte-se a nós e ofereça os cursos de graduação das melhores marcas de educação do país e multiplique sua renda. E assim, multiplique possibilidades, multiplique conquistas. As suas e as daqueles que você alcançar. Porque agora não é hora de parar.
Vamos em busca de mais conexões, mais relações. App Consultoria Educação. Transformação na palma da sua mão. Isso. Então, deixa eu agora passar lá. Só um minutinho, gente. Aí, agora eu vou voltar para o meu slide, tá? Eu vou compartilhar, porque senão assim não aparece para vocês. Aqui, né? Isso. Então, para quem tiver interesse, ó, esse é o link para cadastro, tá? Para fazer essa consultoria de educação, né? Quem indicar, enfim. Então, quem quiser, só depois entra aí direitinho e tem mais informações, tá bom? Então, esse é um recadinho que eles pediram pra gente passar. Fomos apresentados. Não, bem, já passou, tá? E depois também, se vocês quiserem, eu encaminho para vocês o vídeo para vocês verem melhor. E agora aqui as informações finais, né? Assim, informações finais. Informações a respeito dessa etapa, que é uma etapa final, né? Nós vamos entrar na segunda etapa. Eu sempre gosto de chamar a atenção, né? Todos vocês já foram meus alunos, eu sempre chamo a atenção de vocês quando a gente entra na segunda etapa, porque passa muito depressa, né? E aí, logicamente, tem data, tem as informações. Então, eu encaminhei para vocês, né? Na segunda-feira dessa semana, eu encaminhei para todas as minhas turmas no WhatsApp a distribuição dos pontos e as informações para os trabalhos, né? Já tinha postado semana passada lá no AVA, já tinha colocado essas mesmas informações, mas eu encaminhei agora para o WhatsApp, que eu acho que é bom ficar próximo, né? Quando a gente vai ter um encontro presencial, porque a gente tem a oportunidade de frisar com vocês e ao mesmo tempo, às vezes até tirar algum tipo de dúvida, tá bom? Então, olhem só, aproveitando das atividades, né? Uma coisa que eles pedem muito pra gente, eu até tinha falado isso com vocês na primeira etapa, né? Vocês se recordam? Para realizar o desafio da máxima, né? E aí, inclusive, eu vou fazer o seguinte, porque eu dei 200 pontos, né, da minha parcial para quem fizesse o desafio nota máxima, né? Quem porventura não fez e quiser me enviar o print, né, porque estão pedindo até para a gente recolher o print mesmo. Mas quem me encaminhar, eu vou lá e coloco a pontuação na parcial passada, tá bom? Faço uma alteração de nota. Então, para aí não deixarem de fazer o desafio nota máxima, tá bom? E aí, peço a vocês também que façam. Vocês também têm EDs, né? Não deixem de fazer o ED, tá? Eu não sei necessariamente qual que é o tema do ED de vocês, né? E do período, mas façam. E aí, por gentileza, me encaminhe também o print da realização do ED, tá? Para o meu e-mail. Porque é muito importante fazer essas atividades que tem a pontuação transversal, né? E ela ocupa para as disciplinas. E é muito importante a realização dessas atividades, tá bom? Sempre fortalece muito. Oi, pode falar? Só um minutinho. Tem problema se te enviar pelo WhatsApp ou só por e-mail mesmo? Fica mais fácil. É Daniel que me perguntou ou foi impressão minha? Foi isso mesmo. Daniel. Ô, Daniel, se puder me mandar pelo e-mail, é mais fácil, que eu acho que aqui no WhatsApp, senão fica muito confuso. Mas se tiver algum grau de dificuldade, manda no privado, tá? Porque para não ficar o grupo da disciplina muito tumultuado, e às vezes também tem aluno que não gosta, enfim. Se puder mandar por e-mail, eu prefiro, mais fácil para mim de controle. Mas qualquer dificuldade pode ser para o WhatsApp, sim. E manda no particular, tá bom? Ô, Lu. Oi, pode falar? Uma dúvida. Qual que é o prazo, desculpa, para envio do desafio nota máxima e da atividade do EAD? Ó, eu tô trabalhando o seguinte, porque na verdade são atividades que já poderiam ter sido feitas. Todo mundo já tem pronto, inclusive alguns já até me mandaram o desafio nota máxima, né? Mas de qualquer forma, quem puder me encaminhar, até encaminhar novamente,
Porque aí esse também eu vou direcionar, né? Então, eu estou fazendo o seguinte: quem puder fazer e me encaminhar até no final de semana, segunda-feira eu vou direcionar, né, todos esses e-mails, todos esses prints. E aí, quem não conseguir, se puder, na sexta-feira da semana que vem, eu estou encaminhando outro conjunto. Então, vamos fazer o seguinte: vocês façam e me encaminham. Vamos ver se até semana que vem a gente consegue isso. Tá bom? Ô, Lu, mas a minha dúvida é o seguinte, eu já finalizei os dois, só que eu tô com um problema no meu portal, não sei se outras pessoas também estão, inclusive eu enviei e-mail pra Renata tem quase um mês e ela até hoje não respondeu. O meu portal não aparece que eu fiz as atividades, só se eu clicar nela, entendeu? Sabe aquela barrinha que mostra que você atingiu 100%? Sei. O meu portal não aparece, fica zerado. Quando eu entro na atividade, já mostra que eu enviei. Aí ele tá muito intermitente, tem hora que ele volta e aparece, tem hora que ele não volta. Aí só para eu poder ter uma noção, então, porque a semana, fazer uma inclusive, ele não tá coisa. funcionando. Posso te pedir uma gentileza? Pode. Até, quem sabe, eu intercedo aí nessa situação por você também. Me manda um e-mail Mando. e aí você fala isso, tá? E se possível, me manda um print. Por exemplo, entra na disciplina lá e você tá falando que ela fala que você já enviou, não é? Na hora que você... Isso. Dá um Mas não print. aparece que eu enviei, tipo, percentual lá. Isso. Dá um print, me encaminha por e-mail. Por favor. Claro, te envio agora. Porque, inclusive, aí eu vou interceder, vou ver isso. Porque se é uma situação, né? Porque assim, eu não tive o relato disso, não. Né? Assim, mesmo de outro curso, de outras turmas, enfim, não tive relato. Então, para a gente ver se é uma situação pessoal, né? E aí, se a gente para poder resolver. E de qualquer forma, você me mandando o print, né? Mostrando o que fez, a gente já assegura isso para poder tentar verificar a resolução disso, tá bom? Beleza, Lu. Obrigada. De nada, me faz isso, tá? Gente, Oi, diga. o ED desse semestre, ele não tem certificado, né? Ou tem? Porque eu fiz bem no início, e aí eu já fiz as atividades, mas dessa vez não teve certificado, tá certo? Eu posso verificar com vocês, que sempre tem certificado, não tem? Os EDs não tem certificado? Desde quando eu fiz, sempre teve. Aí esse não teve, não. Mas não. Tá tudo aquela barrinha de sendo, sabe? Eu não sei. No caso, é um print dele, se não conseguir o certificado, tá bom? Tá bom. O certificado, melhor certificado. Pra mim. Mas se não, aí fala, ó, não emite certificado e manda o print disso falando que já tá pronto. Beleza. Tá? Não tem problema não. E aí até aí eu procuro saber se eles realmente não... Alguém conseguiu emitir certificado, gente? Pra gente saber se é uma coisa pontual? No meu também não apareceu certificado. Tá. Então, às vezes é uma coisa geral aí, mas então me manda esse print mostrando o que fez e coloca que não tá emitindo certificado, que não aparece local para emitir certificado, tá? O meu apareceu o certificado, ele não me acende. Sério, Júlia? Sim. Uai, estranho, né? E é sempre, você finaliza e já aparece? Sim, já aparece, tá disponível. Mas qual que é o seu ED? Deixa eu confirmar aqui. Possa ser de ED diferente, né, Gabriel? Porque o nosso é empreendedorismo. Não, o meu é cultura digital. Pois tem diferença. Entendi. Pode ser isso mesmo, tá? Mas de qualquer forma, quem conseguiu melhor, né, o certificado, quem não, até eu informo que às vezes é uma coisa realmente específico do ED, tá? Mas aí a gente informa que é até melhor, tá certo? Bem, então é isso. Aí vocês, de preferência, pro meu e-mail, mas se tiver dificuldade ou não conseguir, aí manda no WhatsApp privado, tá? Que aí fica mais organizado e também não exacerba o grupo ali com questões particulares, tá? Bem, e aí, qualquer questão assim me coloca, porque aí eu vou repassar isso, tá? Bem, então vejamos. Aí
aqui, sim, né, o que eu coloquei para vocês, tem lá no AVA, eu sempre coloco, tá na unidade 3, a partir da unidade 3, então no primeiro encontro lá, as informações, a descrição de ponto e informação das atividades, justamente para que não se perca, né, não se perca em termos de informação, e vocês terem, deixa eu ver, Mariana, ok, sejam bem-vindos, gente. Espera, viu, gente? É porque na hora que eu tô aqui clicando e olhando o pessoal, eu já vi que eu não tenho coordenação motora para falar, para clicar, enfim. Então, como eu falei com vocês, tá tudo lá, tá? Na unidade 3, na parte, se não me engano, eu coloquei na sessão de aula ou pré-aula, alguma coisa nesse sentido, falando sobre, mas só indicado, né? Distribuição de pontos, informação sobre o trabalho, chamando a atenção de vocês de que o exercício de fixação da unidade 3 é aquele que eu acho que foi Valesca, não foi, Valesca, que você me entregou na primeira etapa? Você lembra de média, móvel? Eu lembro. Tá entregue, tá? Não esqueci, tá, não. E já tá até ali, já tá a sua atividade entregue. Essa mesmo. É porque eu errei na hora de colocar no arquivo que unidade que era. Eu falei assim, gente, tá? Então, tá entregue, pode ficar sossegada. Então, tá bom, obrigada. Porque é ruim, né? A gente entrega assim, depois fica inseguro. Pode ficar sossegada que já tá aqui. E para todo mundo fazer, é uma atividade tranquila, vocês vão ver, hoje a gente vai trabalhar com isso. E para entrega na semana que vem. Bom, vai ter uma atividade do Padlet, que eu não pus data não, que aí a gente vai de acordo aqui com a nossa sala de aula, e aí eu sempre dou prazo, então não tem problema também em relação, né, a ninguém ter problema ou perigo de perder. E o nosso trabalho, né, que é um trabalho que eu já encaminhei para vocês, que eu vou explicar agora, que é a apresentação, vocês vão apresentar online aqui para, né, da forma que a gente fez na primeira etapa, que foi tão gostoso, que é o do dia 26 de novembro, tá? Deixa eu ver aqui, se por acaso é alguém da sala de vocês. Na hora que a gente tá em sala, aí até pede senha. Deixa eu ver aqui, se é alguém que tá precisando. Não. Ah, isso, tá bom. Tudo bem. Eu tô recebendo aqui. Bem, então olhem só. Esse trabalho, né? O trabalho deve ser realizado em grupos de até 4 integrantes. Eu acho que foi justamente, né? Eu tentei manter a mesma quantidade de integrantes que a gente fez na etapa passada, né? Então, quem quiser manter o mesmo grupo, não tem problema nenhum, pode, tá? Ou se quiser também mudar, também não tem problema nenhum. Eu só peço a vocês depois, me passam, e aí isso pode ir por WhatsApp, porque é bom que vocês vão acompanhando, né? O grupo, tá? Só para me informar, fulano, ciclano, beltrano, e bem, encaminha lá pra gente saber se tá todo mundo direitinho, se tá todo mundo dentro do grupo, né? Que é aquela coisa, eu pensei que estava, não estou, enfim. Então, encaminha ali pelo WhatsApp, indicando os integrantes do seu grupo. Embora esse trabalho não tenha sorteio de temas, né? Que quem tem aula comigo já, né? Em outras disciplinas, os outros trabalhos a gente teve que fazer sorteio de tema. Esse não é o caso, vocês que vão escolher. Mas é bom que todo mundo ali acompanhe e verifique se realmente, né, está dentro de um grupo, se está tudo direitinho. Isso é muito importante para a gente não ter problema lá na frente, né? Que às vezes na hora de apresentar, eu pensei que estava, enfim. Então é melhor evitar problema, tá bom? Nesse trabalho, a minha proposta é o seguinte, que vocês imaginem, pensem, escolham um tema associado, obviamente, à biologia, e que vocês, né, tenham interesse para vocês aí recolherem material recente, né, em telejornais. Esse ano tem tido pano para manga, mas não precisa ser um assunto só exclusivo, né? Por exemplo, na hora que a gente fala de dengue, sempre é atual, né? Enfim, desmatamentos, queimadas, enfim, qualquer assunto, tô aqui só citando alguns
relacionados à biologia, pode ser da biologia associado à parte ambiental, possa ser da biologia relacionada à parte de saúde humana, enfim, não fica a cargo de vocês, tá? Eu só peço aí que vocês escolham, é interessante escolher um assunto que vocês vão ter repertório para poder trabalhar, né? E o que eu pensei na hora que eu tracei esse trabalho? Eu fico muito pensando em vocês, ainda mais aqui, né? Reparem que vocês estão numa crescente e daqui a pouco estão aí entregando monografia, apresentando, porque passa muito depressa. Então, eu pensei em vocês fazerem um trabalho agora, em que vocês vão, primeiro, escolher reportagens que venham, obviamente, né, dar informações estatísticas, que tenham números, né? Ou seja, a gente está dentro de uma disciplina que é análise de dados, né? Então, até eu falei mais recente, porque, obviamente, quanto mais recente, às vezes, mais fácil a gente ter um apanhado de material, tá bom? Mas fiquem à vontade. A gente estabelece o seguinte, dentro do prazo máximo de 2 anos, né? A gente está em 2020, de 2018 a 2020, essas informações, tá? Também para não ficar com valores, né, muito passados, com dados muito passados, tá certo? E aí vocês vão escolher um assunto, escolher aí informações, reportagens e tudo, e vão traçar, vão verificar aí, trabalhar com esses dados pra gente. Vão fazer gráficos, tabelas, né? Eu pedi, inclusive, que vocês elaborem, apresentem os dados, né? Como se fossem elaborar pra gente. Eu até falo, eu tive a audácia de falar como se fosse um trabalho em forma de artigo. Mas por que disso? Porque na hora que eu tenho os dados, né? Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Inclusive, não é para todo mundo só fazer sobre Covid, não. Mas vamos ver, um assunto tá muito em voga, que a gente tem muito número aí, muita estatística aí em mãos, né? Então, olha, se apresenta, fala o que é, não quer dizer que vocês vão ficar fazendo coisas enormes, não, mas é importante que fale o que seja, apresente aquele assunto, né? Na metodologia, mostrar que foram utilizadas tais e tais e tais reportagens, que foram retiradas de tais e tais fontes, né? Então, assim, é importante sempre fazer a indicação de onde que retirou aquele material, né? Aqueles dados, porque, obviamente, nenhum de nós saímos ali coletando essas informações. Nós não fomos a campo, nós estamos pegando essas informações. E aí, eu pensei em pedir vocês em elaborar como se fosse um mini artigo, até mesmo para vocês poderem trabalhar com isso, imaginarem, né? Se tivesse, obviamente ninguém faz artigo como trabalha a lei, não é isso? Mas o sentido, como que eu faria, né? Ali como eu trabalharia as informações, como que para apresentar isso eu acho que seria interessante, né? Então, aí vocês elaborem tabelas, gráficos, né? Aquilo que puder ali mexer em termos de média, mediana, aquilo que a gente vai apresentar aqui, tá? Continuar a dar prosseguimento, lógico, na hora que eu falo de tabelas e gráficos, embora a gente tenha trabalhado com isso na primeira etapa, mas, por exemplo, numa tabela, eu posso ali, com alguns dados, colocar valores médios, né? E vocês podem traçar isso, vocês podem e devem pegar isso e traçar essas informações pra gente, tá bom? E fazer que seria um mini artigozinho, me encaminhar por e-mail, né? E apresentar aqui pra gente, no formato de banner, aquilo que vocês organizaram, tá? Porque qual que é a diferença, né? Para quem trabalhou com banner comigo em outra disciplina, porque aqui semestre passado não foi banner. Por quê, né? Quando a gente trabalha com banner, a gente tem que ter informação teórica. Então, eu quero que vocês, primeiro, elaborem aquela minuta, né, em artigo, que tem as informações, e a partir desse mini artigo proposto, né, que vocês apresentem um banner.
logicamente, indicando, né, todas as fontes, tudo daquilo que de onde vocês pegaram as informações, os dados, tá? E que vocês trabalharam com aqueles dados, certo? E vocês vão apresentar aqui no dia, se não me engano, dia 26, né? A data lá, 26 de novembro. Vocês vão apresentar aqui pra gente, né? Pra gente, todo mundo poder ver, inteirar do que vocês fizeram, tá? Apresentação média de 10 minutos, justamente para todo mundo aqui ter tempo suficiente para poder falar e a gente completar em termos de apresentação, tá bom? Eu encaminhei também para vocês um arquivo que são informações básicas, como elaborar um banner, tá? Quem está comigo na disciplina também de biogeografia já conhece esse arquivo, né? Mas tem os meninos que não tiveram, né? Só tem essa disciplina comigo, então para eles é um arquivo novo, tá? Bem, que essas inclusive são informações que eu sugiro que vocês guardem aí numa pasta do computador de vocês, porque tem hora que a gente precisa de elaborar um banner e a gente, algumas informações, né? Às vezes a gente fica realmente na dúvida, então eu acho que elas são úteis e podem ser aproveitadas por vocês em outra ocasião, tá bom? Alguém tem alguma dúvida do trabalho, quer perguntar alguma coisa? Não? Tá. Ainda não, Lu. Ainda não. Tá, é isso mesmo. Ainda não, porque às vezes as dúvidas elas surgem na hora que a gente coloca pôr a mão na massa, né? Então vamos fazer o seguinte. Qualquer dúvida que vocês tiverem também no decorrer, vocês podem me perguntar, que aí a gente pode ir esclarecendo e a gente vai norteando até o dia da apresentação, tá bom? Eu só peço a vocês que não deixem para a última hora, porque esse trabalho, inclusive, ele tem um valor aqui, ó, 1.500 pontos, porque a nossa disciplina, eu distribuo 2.500 pontos para vocês de parcial da parcial 2. Então, ele tem uma pontuação, né, muito significativa. Não deixem para a última hora, tá? E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. E às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, a gente esclarece aqui no decorrer, tá bom? Então, não deixem para a última hora. Comecem aí a ver o assunto e escolham, tem muito assunto interessante, né, que aí para a gente poder abordar de diferentes áreas, e aí eu peço a vocês que escolham de uma área que seja seu de interesse, seu e do seu grupo de interesse, tá bom? Sempre eu estou tentando buscar com vocês isso. A biologia é muito diversificada, né? Escolham aquilo que vocês tenham mais paixão, mais interesse, porque com certeza isso favorece, né? Facilita muito a vida de vocês. Seja bem-vinda, Karine, entrou. Tá? Então, só para finalizar aqui, eu queria realmente destacar vocês, depois me mandem no WhatsApp os integrantes do seu grupo, tá bom? Porque assim todo mundo, inclusive, tem a oportunidade de visualizar ali a composição dos grupos e acompanhando toda essa formação, tá bom? Bem, aí não precisam falar do assunto não, tá? Podem só mesmo do grupo, só me fazer a indicação dos grupos. Os assuntos vocês escolhem, tá? E, logicamente, diferentes fontes, então isso não tem problema nenhum. Mesmo que a gente, porventura, venham ter grupos com o mesmo assunto, é demais, né? O mesmo assunto, mesmas fontes, mesmas coisas, não vai ter, mesmo porque vocês vão trabalhar com essas informações, né? Então, sempre vai dar diversidade aqui na apresentação, certo? Bem, então, como eu falei, qualquer outra dúvida que tiver, né, no decorrer, me perguntem, me acionem aqui para a gente ir trabalhando e aparando aí as dúvidas no decorrer do processo, tá bom? Bem, aqui que eu falei para vocês, tudo isso, né, eu coloquei aqui para slide porque fica mais fácil. E eu acho que é muito importante isso, né, da gente esclarecer, porque só falar que tá lá é ruim, que tem muita gente que às vezes até esquece de olhar, né?
E aí depois, professora, eu não sabia, tá? Aqui, eu até coloquei para vocês, esse daqui eu encaminhei junto, né? É um artigo que ele até, eu acho até que é interessante, porque eu sempre fico muito pensando nisso, em fazer dos nossos trabalhos uma oficina para vocês lá no futuro. Que às vezes a gente participa de banca, a gente percebe, né? Como que pequenos detalhezinhos, às vezes, poderiam contribuir para uma apresentação, para um trabalho de monografia melhor. Então, o que eu já encaminhei para vocês, esse artigo, tá? Depois eu acabei achando esse aqui é até da UFMG. Vou encaminhar para vocês também, tá? Como escrever um artigo científico. Então, assim, é só pra gente, que às vezes tem hora que a gente fica perdido, e a gente fica mesmo. Se eu tiver agora que sentar e escrever um artigo científico, né, mesmo, obviamente, tendo escrito, a gente tem hora que fica, né, será o que é melhor, como que esse assunto eventualmente deva ser tratado, esse tópico. Então, é bom a gente ter referência, essas referências são sempre, obviamente, associadas a normas, né? Então, por isso que eu acho que é válido e realmente aconselho vocês, não só para o nosso trabalho de agora, guardem aí no arquivo de vocês, possa ser úteis no futuro também, tá? É logicamente que a gente sempre busca, né? Porque esses artigos, eles são indicativos, eles norteiam e, logicamente, sempre a gente tem que ir atualizando, mas que ajuda a gente, às vezes, a ter um norte, isso ajuda. Então, por isso que eu encaminhei e vou encaminhar esse segundo também para vocês, para inspirar. E quem sabe, né? Porque o que a gente quer é que vocês no futuro, bem próximo, possam de fato publicar aí artigos com os dados de vocês, enfim. Isso que é muito... Luciene. Diga, pode falar. Boa noite. Não é? Pela voz? Não. É Gabriel. Não. Então, esse trabalho vai ser mais ou menos igual o último que a gente fez, só que com um viés um pouquinho mais engajado na estrutura do trabalho, para ficar parecendo eu acho que é diferente, Gabriel, no sentido de que o outro você apresentou buscando diferentes fontes, mas você ali, a gente trabalhou mais com a apresentação, né? Com gráfico, com tabela, mas vocês não produziram. Esse, além disso, você vai produzir. Por exemplo, você pode pegar um dado ali, falar, por exemplo, o número de mortes por Covid-19 em Belo Horizonte e, né, obviamente, esses dados você vai recolher de fontes e vai fazer, você que vai elaborar. No trabalho passado, você pegava as coisas prontas e você, por exemplo, você me apresentava um artigo. Você me apresentava algo que já tinha sido pronto, até fazer um questionamento, que eu falei assim, vocês podem até criticar, sugerir, se fossem vocês fariam, acrescentariam uma tabela, lembra? Esse, eu quero que vocês construam. Esse é o que... Então, a gente pode buscar na internet vários dados sobre determinado assunto e montar... Exatamente. Na estrutura de um artigo no nosso... entendi, Isso. Tá bom, obrigado, viu? Tá? Você vai fazer uma oficina, tá? Você vai pegar os dados e você que vai montar, tá bom? E eu não quero realmente gráfico que tá pronto, não. Eu quero que você pegue para mim os dados, eu quero que você elabore uma tabela, né? Logicamente, os dados possam ser de diferentes fontes, mas na hora que você constrói ali uma tabela, tem que ter uma coerência, né? Então, enfim, vejam aí, esse trabalho ele é mais trabalhoso, tá? E inclusive aí vocês podem fazerem média, moda, mediana, desvio, enfim, vocês podem trabalhar aí de acordo com aquilo que a gente vai trabalhando até lá, tá? Vocês podem começar o trabalho hoje imaginando qual que é o assunto de interesse do grupo e falando assim, vamos começar a buscar informações a respeito desse assunto, né? E aí começar até, assim, a estrutura, apresentar uma introduçãozinha, né? Vendo ali, mas, por exemplo, as tabelas, isso vai ser construído ao longo, até mesmo porque eu vou apresentar a vocês
né, alguns subsídios aqui para vocês trabalharem com esses valores. Ok? Lu, mais uma dúvida. Pode falar. Aqui. A gente vai ter que fazer um banner também? Um banner. Aí, na hora de apresentar aqui, vocês vão apresentar em cima do banner. Beleza. Então não é um banner físico. Não, físico não, vai ser online. Não, só para confirmar. Não. Boa, Daniel. É o seguinte. Inclusive, é porque a gente já trabalhei com banner, né? Em outra disciplina. Com você, semestre passado, foram slides que vocês apresentaram, não foi? O trabalho da análise de dados. Isso. Dessa vez, vocês vão construir, um único material, é um banner, que não é físico, logicamente, tá? Que vocês vão apresentar aqui. Da mesma forma que está esse meu slide projetado, vocês vão projetar o banner que vocês elaboraram. Tá, Daniel? É isso mesmo. É tudo online, logicamente, que é o que está acontecendo conosco. E roda bonitinho. Foi super legal a experiência que eu tive na etapa passada com outra disciplina, viu, Daniel? E é um exercício legal, que eu acho que é bom. É bom porque vocês... mesmo que, né, obviamente não é para gastar dinheiro com nada, né, não tem a mínima necessidade, a gente não vai ver o banner físico, é elaborar, né, a gente elabora no PowerPoint, tem toda uma metragem, tudo bonitinho, coloca, projeta, fica um espetáculo, é bom que é uma economia enorme, né, mas assim, o exercício da elaboração, viu, Daniel, é como se você tivesse que mandar para a impressora imprimir. Então, vocês exercem esse trabalho, vocês aprendem isso, tá? Que mais o que eu realmente tenho feito dos meus trabalhos, tentando que vocês possam pôr a mão na massa de uma coisa que seja aplicado para a nossa disciplina, lógico, mas que ao mesmo tempo coloque vocês referências para futuro, porque a gente só melhora fazendo, né? Tenho certeza, igual quem fez o banner online etapa passada, de repente agora fala assim, tem coisinhas aqui que sejam interessantes eu fazer, tem coisas que eu acho que eu posso fazer, vai ficar melhor. Então, isso que eu acho que é importante, que é válido. E, logicamente, pensando vocês de futuro, na hora de apresentar um trabalho, num congresso e tudo, né? Enfim. Mais alguma dúvida? Podem perguntar, fica à vontade. Bem, no mais, né, é isso mesmo. Qualquer dúvida durante o percurso, que o trabalho, né, realmente ele eventualmente possa vir a dar dúvida a vocês, podem me perguntar, para a gente ir trabalhando. É um trabalho que tem uma pontuação bem expressiva, né? Então, para ficar legal, para ser enriquecedor, que esse é o objetivo, tá bom? E eu sei que qualidade vocês têm, porque vocês já me apresentaram a etapa passada, então sei que vão ser trabalhos que vão ficar maravilhosos. Mas aí qualquer aresta, qualquer duvidazinha que tiver, a gente vai trabalhando ao longo. Para o dia da apresentação também, ter a participação, igual teve a participação de vocês, que é tão legal, e a gente premia aqui a nossa disciplina, tá bom? Bem, aqui o avaliar. Vocês já fizeram avaliar? Ainda não. Eu já. Já? Então, olha, por favor. Inclusive, agora eu não vou. No final, inclusive, se você se der tempinho, se quiser, dou 5 minutos da aula. É rapidinho, tá? A importância que é o avaliar. Vocês já sabem, não é novidade avaliar aqui para a turma de vocês, né? E destacando você, gente, o avaliar, ele é importante e ele tem sido utilizado. Algumas empresas, né, pedem a nota do avaliar na hora que a pessoa tá ali para uma entrevista de emprego, fazendo o processo. Qual que é o objetivo da empresa pedir o avaliar? Que ela imagina o seguinte: se o avaliar daquele indivíduo, daquele curso, não é uma nota boa,
Se os próprios alunos não indicam, como que eu vou aceitar esse aluno aqui? Então, na hora de preencher o avaliar, pensa nisso, né? Avalia, tem critérios, isso é importante sim, mas lembra também de solidificar o curso, né? Porque até dei o exemplo que é mesmo, isso porque nos passaram, por exemplo, laboratórios, né? Por exemplo, análises clínicas, assim, eles estão pedindo. O pessoal chega ali para poder fazer entrevista e eles cobram a nota do avaliar, e isso, logicamente, ela é dada assim, de uma maneira formal, então é aquela nota mesmo. Então, a nota, ela é muito importante. Na hora, não deixem de fazer, não deixem de preencher, né? Aqui, eu acho até que vocês já foram apresentados isso, que a nota 7 e 8, embora sejam notas boas, elas são notas neutras, né? Elas não falam nem bem nem mal. Quando a gente quer falar bem de algum item, a gente tem que dar nota 9 ou 10, tá? Então, não deixem de fazer, até coloquei aqui, né, que eles colocaram várias artes para repassar para vocês. Bem, não deixem de fazer, tá? No final, não vou agora para a gente dar continuidade com a nossa matéria, mas se no final der um tempinho vocês quiserem, eu abro os minutinhos finais da nossa disciplina para vocês fazerem um avaliar, tá bom? Por favor, é muito importante para o curso da biologia, e a gente precisa, né, fortificar aí nosso curso, se Deus quiser. Bem, e agora sim, né? Eram muitos avisos, mas principalmente esse em relação ao trabalho. Eu sei que demora um pouquinho, mas era importante pra gente, né? Principalmente porque essa questão não ficar de última hora, enfim, e falar para vocês fazerem, né? E poder explicar direitinho. Bem, agora nós vamos dar prosseguimento à nossa unidade 3, as nossas medidas de tendência central de dispersão. Vocês vão ver que é um assunto gostoso, tá? Eu pedi para vocês, né, hoje, na hora que eu encaminhei para vocês, lembrando da live, enfim, que eu sempre gosto de fazer isso, eu encaminhei mais uma vez também aquele postzinho pedindo para que vocês tivessem aí, né, um caderno, um lápis, uma calculadora, porque a gente vai mexer aqui com os números, a gente vai fazer continha, tem conta que não precisava necessariamente de calculadora, mas até para poder facilitar, tá bom? Até mesmo para poder agilizar. Eu peço a vocês que não deixem de fazer esses exercícios, ele é fundamental, né? Porque às vezes a gente fala, é tudo fácil, mas na hora que eu vou pegar ali, às vezes aí é que eu tenho dúvida, tá? Então hoje eu vou apresentar a vocês, são dados gostosos de serem trabalhados, né? A gente utiliza isso muito, a gente ouve muito isso no dia a dia, agora, né? Muito também, afinal de contas, vira e mexe ali nos noticiários, falam média disso, média daquilo, média de mortes, média de casos, enfim, né? Nem gostaríamos de necessariamente que esse assunto fosse tão atual, mas a gente tem ouvido isso e para a gente entender. Tá? E da mesma forma, como que ele possa ser empregado com tantos outros, né? Como se diz? Resultados, né? Que nós temos ali no nosso dia a dia de pesquisa, como biólogo e nas diferentes áreas. Isso que eu também quero destacar muito a vocês, que a gente dá um exemplo, igual esse é um exemplo da área de saúde, na hora que a gente fala de Covid, mas é um exemplo. Tudo isso que a gente trabalha aqui, ele é empregado e amplamente empregado em todas as áreas da biologia. E é isso que eu gosto de repassar para vocês, tá? O que então vem a ser as medidas de tendência central? Por que dessa importância? Olhem só, a gente, no nosso dia a dia ali de pesquisa, a gente sempre trabalha com resultados, né? Por exemplo, se eu apliquei um determinado produto
por exemplo, nas plantas, e aí depois eu vou ver ali o desenvolvimento, né? Para isso eu vou precisar de ter algum critério de avaliação. Muitas das vezes a gente tem ali, a gente vai ter números, nem que seja para contar quantas cresceram, quantas morreram, eventualmente eu posso verificar qual que é o tamanho, né? Enfim, algumas circunstâncias, se for para a parte animal, peso, enfim, são várias situações extremamente vastas, porque qualquer que seja ali o experimento que eu vier a fazer, eu vou trabalhar, né, com números, e ali eu preciso de saber o que esses números realmente eles representam, né? Então, isso que eu apresento aqui a vocês. Por que trabalhar com medida de tendência central? Porque as medidas, elas vão nos indicar, né, um ponto. Como assim? Em que se porventura se distribuem, né? Porque imagina, eu estou ali fazendo um experimento, eu só vou recolhendo os dados. Depois eu tenho que concluir alguma coisa. O que aqueles dados me dizem? Determinada situação foi boa ou foi ruim? Esse produto é bom ou é ruim? Eu indico ou não? Ah, nossa, Luciene, mas eu fiz um experimento para o meu mestrado e a minha conclusão é que isso não funciona. Sim. Ok, isso é um resultado. Isso não invalida. Afinal de contas, nossa, mas eu tive um trabalhão. Você teve um trabalhão. O trabalhão foi seu e você chegou a esse resultado e você não indica. Eventualmente vai evitar uma outra pessoa fazer esse mesmo trabalhão. Então, é importante que a gente tenha os dados e depois a gente tenha uma conclusão a respeito daquilo. E isso que a gente vai ter, né? A gente precisa, a partir dessa tendência central, verificar onde é que esses números, o que esses dados, eles na verdade me indicam, né? Esse conjunto de dados me falam o quê? Porventura, né? Eu consigo às vezes verificar que determinada ação, que é ali o seu objetivo do seu experimento, ele possa te gerar, por exemplo, um determinado ganho ou uma determinada perda, depende do que você está fazendo. Mas como você vai quantificar, né? Então, nós utilizamos muito como medidas de tendência central 3 parâmetros. A média, deixa eu pegar aqui o meu pointer bonitinho. A média, a moda e a mediana. E vocês vão ver, são palavras, né? Que a gente já ouviu, até mesmo emprega, principalmente média, né? E o que elas realmente significam. Eu coloquei aqui o conceito, mas nada melhor do que, na verdade, destrinchar e apresentar. É o que eu vou fazer já, tá? Só coloquei esse slide como critério teórico aqui para apresentação, para a gente ter uma noção do que realmente a gente está tratando, tá bom? Então, olha só. O que é a média? A razão entre a soma de todos os elementos, ou seja, todos os dados que você recolheu, tá? E a quantidade de elementos. Ou seja, eu obtive 10 dados, eu coletei 10 dias subsequentes. Eu tenho aqui 10 valores. Você vai somar todos esses valores e dividir por 10. Por que dividir por 10? Porque foram 10 dias, 10 quantidades de dados. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, isso é super fácil, e esse é o valor médio, tá? Mediana, o que significa mediana? Como que você obtém essa mediana? Você tem dois pontos a ser considerados. Imagine, no exemplo anterior, eu falei assim que eu coletei 10 dados. 10 é um número par, né? Então, qual que é a mediana desses dados? Para número par, o que eu faço? Você tem que literalmente colocar esses dados em ordem crescente, ou seja, imagine 1, 2, 3, 4, 5, eles são em ordem crescente, e pegar os 2 dados do meio. Quais serão os 2 dados do meio? 4 de um lado, 4 do outro, então eu pegaria os números 5 e 6.
tá? Daqui a pouco vocês vão ver e entender. Aí eu somo e divido por 2. Se o número for ímpar, eu pego literalmente o do meio. Por exemplo, 15, eu tenho 15 amostras, né? Vou ter 7 de um lado, o do meio vai ser o 8º e 7 do lado contrário. Qual que é a minha mediana? Esse valor que tá ali no meio, no centro, que seria a posição 8. Falando assim parece ser esquisito, mas vocês vão ver, é super fácil, muito gostoso de mexer. E a moda? Qual que é a moda dos meus dados? É aquele dado que mais se repete. É aquele valor que mais se repete daquele conjunto de informações que eu tive, tá? Então, na verdade, tudo isso daqui, ó, gostoso de trabalhar, fácil de trabalhar e fácil a gente observar isso, tá? É o que a gente vai fazer. Bem, a média, então, é como eu falei com vocês, eu apresento esse slide central, né? Para a gente ter uma noção de fato, tá? Mas agora eu vou apresentar cada um deles para vocês verem, que aí fica muito mais fácil, muito mais didático, para vocês caminharem, né? Enxergarem de fato o que é isso. Então, o que é a média? É um conjunto de números, né? Um conjunto de dados, de informações que foram colhidos, né? Que pode ser como valor que representa o total desse conjunto, sem alterar as suas características. A medida, ou seja, a média, é um valor de equilíbrio desse conjunto de dados. Então, literalmente, o que você tem, né? Igual aqui, representando em termos de média. O que é a média? É o equilíbrio todos aqueles dados que você recolheu. Qual que é a média? Tá? Quais são os valores médios? Às vezes eu tenho tantas informações, né? Vamos imaginar uma situação mais concreta. Estou num experimento. Deixa eu ver aqui. Então, que estão mandando mensagem aqui, deixa eu ver. Ah, não, esse não é do curso. Tá. Esse aqui é outra coisa, é outra turma. Imagina, eu tô ali no experimento observando o ganho de peso de camundongo, né? Eu tenho 10 camundongos que eu estou avaliando. Então, eu tenho ali, literalmente, 10 camundongos. Um engordou 10 gramas, outro 20 gramas, outro 30, um outro engordou também 10 gramas. Então, qual que seria? Administrando determinada quantidade de alimento, quanto esperar médio de ganho de peso de um camundongo? Então, se a gente obter a média, né? Esse valor médio de todos esses dados que eu recolhi, eu vou, posso esperar um ganho de aproximadamente determinadas gramas, tá? Então, vocês vão ver que é mais fácil assim. E essas medidas de tendência central, elas possam ser recolhidas, né? De uma população, dados que foram recolhidos de uma população, e que aí, né, utiliza-se essa letra grega que se denomina DMI, né? A gente fala DMI, tá? Para representar a média, tá? Quando o conjunto de dados não é de uma população inteira, mas é uma amostra de uma população, a gente utiliza esse símbolo que é X barra. Na maioria das vezes, né, a gente está tratando com uma amostra. Então, é muito mais fácil, logicamente, a gente encontrar o X barra, que é indicativo da média de uma amostra. Tá bom? Mas é importante a gente saber, porque esse fator, essa referência a mi, né, porventura a gente possa obter, a partir do momento que eu estou ali no artigo, que ele está me falando de uma informação, que possa se tratar da média que foi obtida da análise de uma determinada população, né? Isso não é fácil de ser encontrado, afinal de contas a gente já tratou disso, né? Trabalhar com uma população toda, ela tende a ser muito mais trabalhosa, um trabalho, obviamente, muito mais intenso, mas, obviamente, é importante a gente saber que, se porventura for, né, a gente encontrar isso ali na literatura, no artigo científico, é isso que significa, tá? E
aqui eu vou colocar para vocês como se calcula a média, né? E a aplicação disso, que obviamente é o que é importante para gente, tá? X barra, como eu falei com vocês, que é esse conjunto de dados que é calculado de uma amostra, tá bom? E aí, como eu disse anteriormente, o que nós temos? Nós vamos ter o somatório. Até aqui, né, o símbolo de somatório, né? O somatório de x, que é o somatório de todos os valores, né? Fala x porque x depende. Você está com uma amostra de 10 dados? Então, o x é 10. Você está com uma amostra de 200 dados? Então, o x é 200. Então, você vai ter que somar. Luciene, para ter a média, eu tenho que somar, por exemplo, 200 dados? Sim. Né? Se porventura você tiver ali 200 dados de informação, você vai ter que somar. Tá bom? E, obviamente, você soma tudo e depois divide pelo quantidade, pelo valor. Tá bom? E aí, isso que a gente vai fazer. Primeiro, eu quero só que vocês, literalmente, olhem só. Nessa situação em que um aluno tirou as notas, né? Imagine, dentro de não, aqui na verdade é um aluno só, né? Um aluno, ele tirou, fez 5 provas. Ele tirou 0 em uma, tirou 2, tirou 4, tirou 6 e tirou 10. Qual que é a média de nota desse aluno? Então, olha o que vocês vão ter que fazer. Somar todos os valores e dividir pela quantidade de dados. Qual que é a quantidade aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual que é a média desse aluno? Qual que é a média de nota dele? Façam aí e a gente vai corrigir. Lu, eu fiz a 4.4, tá errado. Então, vejamos. É a Mariana Castorino, não é? Isto. Tá, já vou, Mariana. Não vou falar nada não, deixa o pessoal fazer. Vamos ver se quem concorda, discorda, por quê? O meu deu a mesma coisa. Eu concordo com ela, Lu. Fizeram? Mas fizeram mesmo? Sim. Sim? Então tá. É isso mesmo, né? Afinal de contas, se a gente somar todos esses números, a gente vai ver que ele vai dar 22. Aqui, ó. 0 mais 2, 2. Mais 4, 6. 6 e 6, 12. 12 e 10, 22. 22. Dividido pela quantidade, que como eu contei com vocês antes, são 5. Então, 22 dividido por 5 é igual a 4,4. Ou seja, esse aluno que fez 5 provas, que foi entre o 0 ao 10, tadinho. Para quem tira total em uma, né? A média dele é 4,4, tá? Então, essa é a média. Isso mesmo. Vamos aqui, ó, deixa eu ver se tem um... Tem. Olhem esse próximo aqui. Façam, mas vamos combinar o seguinte. No instante, não fala o resultado por agora, não. Dá um tempinho para o colega fazer. Eu quero que vocês façam de verdade, tá, gente? Literalmente façam aí para ver se vocês realmente entendem. Porque por mais simples que seja, só pôr na mão na massa para poder saber se realmente está sabendo. É que nem o trabalho, né? Não tem ninguém com dúvida. Aí começa a fazer, vai surgindo. Exatamente, Daniel. Exatamente. E a gente que é professora, a gente sabe disso muito bem. Nossa, não tem noção. Por isso que eu falo com vocês, pega uma calculadorazinha que ela ajuda até a agilizar.
Na hora que acabar, pode me falar. Já fiz. Não sei se tá certo não, mas o meu deu 7,7. Peraí, 7,32. O meu deu 7,5. Então, vejamos. Como que vocês fizeram? Primeiro, deixa eu ler o enunciado aqui. Calcule a média geral das notas da turma de 25 alunos, de acordo com os dados apresentados na tabela 1. Então, olhem só. Essa tabela 1 é o resultado da avaliação, a nota de uma turma de 25 alunos. 5 alunos tiraram a nota 5. 8 tiraram 7. 9 tiraram 8. 3 tiraram 10. Então, na verdade, olhem só. Ou a gente literalmente tem que sair somando, né? 5, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, enfim. Fazer soma numa quantidade assim maior dá mais trabalho, né? A gente pode facilitar. É a mesma coisa que o quê? 5 alunos tiraram 5, é igual 5 vezes 5, 25. 8 vezes 7, 53, né? 9 vezes 8, 72. 3 vezes 10, 30. Então, se a gente fizer isso, a gente ganha um tempinho, ao invés de sair, né? Colocando 1 a 1 e somando, a gente ganha o tempo e dá na mesma. Eu até coloco aqui para vocês, olha, né? Eu fiz justamente para poder ficar e vocês entenderem, né? Eu posso sair somando absolutamente tudo, que vai dar 183. E aí eu pego esse valor, né? E divido por quanto? Divido por 25. Por que 25? Porque é a quantidade de informações que eu tenho. A quantidade de dados foram 25 alunos. Então, seria 183 dividido por 25. Que aí dá 7,32 sim, Daniel. Né? Da mesma forma que a gente faz isso, eu também coloquei aqui, ó, indiquei. Se você fizer a multiplicação, o que facilita, você ganha tempo, né? E não só tempo, como em si, porque às vezes qualquer coisinha aqui, um a mais, um a menos, você colocar aqui, você erra. Você facilita e dá na mesma, que vai ser 183 dividido por 25, que dá um 7,32, tá? Então, isso que é importante, e eu chamo a atenção de vocês, porque grande parte, né, das vezes, os nossos dados, a gente tem uma quantidade grande de dados. Quando a gente tem uma quantidade pequena, somá-los, né, igual esse primeiro exercício que eu fiz com vocês, a gente soma ali de cabeça, fica fácil e fica tranquilo da gente ter. Mas quando tem uma quantidade maior, e principalmente, cuidado, né, porque às vezes realmente um a mais ou um a menos que eu colocar me faz às vezes errar o resultado final em função de um detalhe. Não é porque eu fiz errado, né? Não é porque eu entendi errado, é porque por um descuido, né? Na matemática é isso que eu brigo muito aqui com a minha turminha, né? Na hora que vão ali fazer exercício. Ah, mãe, só porque é mais eu coloquei menos? Olha, não é nada, é só um pauzinho ali no sofá. Meu filho do céu. É um detalhe que faz toda a diferença. Em matemática, esses detalhes são importantes. Tá? Então, é isso mesmo, 7,32. E outra coisa é chamando a atenção disso, que eventualmente fazer essa característica de multiplicação facilita. A gente ganha tempo e eu acho que até é mais confiável, evita de você errar. Tá? Alguém que fez sem dúvida, gente, eu tô falando aqui, colocando... Mas se alguém, porventura, tiver, né, dúvida aí, pode falar, tá? Ô, Mariana, o errinho ali do resultado final, você identificou?
Identifiquei sim, porque Tá? pra mim eu ia calcular todos os valores da nota, sabe? Eu não peguei que há 5 alunos tiraram ponto, entendeu? Entendi. Mas você entendeu a explicação aqui? Entendi sim. Tá ótimo, isso mesmo. Alguém, qualquer coisa, é só me falar, tá? Dúvida pra gente poder colocar aqui e esclarecer. Isso. Olhem esse daqui. A média para os seguintes conjuntos de dados. A altura em centímetros de plantas submetidas a tratamento com hormônio de crescimento. O que, na verdade, viu, gente? Eu não sei se vocês percebem, eu fico, mas por quê, né? Eu tentei colocar exercícios pegando a biologia, principalmente, né? Tento principalmente pegar exemplos da biologia de diferentes áreas, para vocês perceberem que esse mesmo assunto possa ser aplicado, né? Enfim. Então, olhem só. Cuidado aqui, só o cuidado é a mais em relação que desses centímetros. Às vezes, por pouco, né? Por um descuidozinho, às vezes a gente possa errar o resultado final. Então, façam aí, por favor. Tirar aqui, né? Já fizeram? Sim. Qual é o resultado? 13,7. 13,7. 13,07. Vamos conferir aí. 13,7. E aí é aproximadamente, né? Que não é um número inteiro. Não. Então vamos ver o seguinte. Vamos ver onde que tá aí a diferença. Essa somatória aqui deu quanto? 91,5. Exatamente. Olha só. 91,5, né? E você Isso. por quanto? Olha, 1 por 7. 3, 4, 5, 6, 7 por 7. Vou até fazer aqui de novo. Vamos fazer na calculadora. Deixa eu pegar aqui. A minha deu o mesmo valor que o seu. É porque 0,7 não é 7. Aí eu acho que a gente falaram 7, entendeu? É por isso que para vocês terem, na verdade, 13,07, ele está mais próximo de 13,1. Se você tivesse que arredondar. Na prova, 0,7. Na prova, é isso que mas é por isso, parece ser chata. Eu não quero ser chata, não. Eu quero só mostrar para vocês o seguinte. Pegar aqui a calculadora, ó. Deixa eu só conferir aqui, ó. 91,5 dividido por 7 é igual a 13,071, tá? Então, é só para a gente ter o cuidado, porque parece ser pouco, mas na matemática, nas opções, e principalmente o seguinte, concurso, na hora que você tem ali, os números são todos aproximados. Seria justamente para pegar esse detalhe, aquela coisinha que, sabe quando a gente liga o automatismo, né? Então, por isso que é importante, é 13,07, tá? É o tipo de questão que, se fosse prova, eu colocaria aqui A, 13,07, B, 13,71, enfim, daria opções bem próximas, e aí vocês iam falar, professora, é pegadinha, né? Aquela clássica. Mas é porque, de fato, esse tipo de questão em prova, ela pega, tá bom? Então, só porque eu tô falando disso, pra vocês
ficarem atentos aí. Bem, mas podemos? Todo mundo viu o detalhe? Corrigiu aí bonitinho? Ok? Sim. Ok. Olha esse aqui. Oi, pode falar. Só uma dúvida, igual, por exemplo, essa questão desses números quando é muito grande, igual esse resultado que deu, quantas casas após a vírgula que, tipo, geralmente aceitam? Normalmente a gente, Júlia, seria até o 0,7. Ah, sim. É porque, tipo assim, eu até penso assim, que às vezes a pessoa vai lá, arredonda, mas aí no caso, como é um dado assim, né, estatístico, então a gente coloca... Sim, aqui é uma questão, por exemplo, literalmente de bom senso. Por isso que também é importante, e por isso que eu falo assim, para esse tipo de questão é bom pôr a mão na massa e fazer, porque na hora que a gente olha assim, a continha tá feita, a gente não vê eventualmente aonde que mora a cilada e aonde que a gente erraria. É o seguinte. Oi, diga. Só uma dúvida pegando o gancho da Julie, por exemplo, se fosse 0,7 ao invés do 1 tivesse um 6. Se a gente arredondasse para 0,8, você consideraria ou não? É porque abaixo de 5 não arredonda, né? Acima de 5, geralmente eles arredondam. A questão ou dependeria? É o seguinte, poderia, se fosse uma questão aberta, se você colocasse para mim 13,0, não aqui, né? Igual você fala, se aqui fosse maior, né? Porque aqui tá. Isso. Então, mas se fosse maior, se você colocasse, eu aceitaria. Tá? Porque aí você, assim, você agiu de um senso tal que você já arredondou e me deu aquele resultado ali. Ok, não estaria errado. Mas muito cuidado em questão fechada. Por quê? Se você não tiver ela certinha, né? Ele às vezes vai querer, se ele te der opções, ele vai te dar opções para eventualmente poder te sugerir ao erro. Então, cuidado com isso. É isso que você falou. Realmente você pode arredondar com valores acima de 5 ou abaixo, né? Assim, ou esse arredondamento para mais ou para menos. Tá bom? Cuidado para não arredondar errado. Beleza, Lu. Arredondamento, literalmente, gente, eu tô falando aqui, não tô falando, me colocando como aluna também, tá? Sabe aquele arredondamento que a gente faz quando a gente tira, por exemplo, 15,3? Aí a gente vira pro pai e pra mãe e fala que a gente, tirei, não sei, acho que quase 16. Eu falo disso porque aqui em casa acontece, né? Quando você tirou na prova, Gabriel? Mãe, não lembro direito, acho que uns 8. Então tá bom. Na hora que eu vou ver, tá um 7,1 danado lá. Então, assim, tem hora que faz uns arredondamentos, né? Aleatórios, assim, que são errados, né? Mas a mãe não faz por ignorância, não. Faz literalmente por malandragem, né? Mas só cuidado quando tem questão fechada, porque tem hora que eles realmente a gente para não confundir à toa, tá bom? Bem, então vamos. Outro, aqui ó, movimentos respiratórios por minuto de cobaias de laboratório após a administração de um anestésico intravenoso. Façam aí, vamos ver. Alguém tá entrando agora. Deixa eu ver aqui. Samira. Bem-vinda.
Pronto, Lu. Qual que deu o seu resultado? O meu deu 14,22. Isso, certinho. Qual aqui? Deixa eu passar aqui. Qual que foi a soma de todos? 128. Exatamente. E dividiu por 9 porque, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se a gente somar todos esses aqui, né? 12 mais 14 mais 13 mais 14, enfim, somatório de todos esses. Vai dar 128 e você vai dividir por 9, que dá 14,22, né? Rotações por minuto, tá? Uma dízima. Ok. Ok, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Na prova, se caso eu repetir números, eu posso colocar somente 14,2? Ou tem que repetir? Não. Aqui já poderia. Eu colocaria 14,22. Mas não é porque se você não colocar, eu vou tirar. Se colocou 14,2, tá certinho. Tá bom? Pode. Normalmente também usa um tracinho em cima para mostrar que é número infinito. Tipo, você coloca 14, e o negocinho. Mas nem precisa necessariamente. Não precisaria de colocar, tá? Só de indicar 14,2 ou 14,22, normalmente padroniza-se 2 casas, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Tá? O importante, e principalmente, né, que é muito importante, igual quando você faz assim, você faz a indicação, né, do que você literalmente fez, porque a gente não consegue fazer isso daqui de cabeça, né? A gente não tem jeito, a gente não consegue fazer de cabeça. Você faz indicação, marca. Como também a gente tem feito aqui, as nossas provas são online, vocês vão ter que fazer em casa ali e me dar eventualmente a resposta, né? Enfim, não sei como que vai ser, tá bom? Mas o entendimento vocês conseguiram? Deu tudo certinho? Tranquilo. Ok, então ótimo. Bem, agora eu vou apresentar vocês mediana e moda, né? Eu falei lá no geral, né? Mas até eu vou explicar a vocês. Poxa, se a média, ela já me dá uma noção, né? Daquele conjunto de dados, qual que é a média, qual que é o valor médio, quantas, aí aproveitar, olha, quantas rotações por minuto, valor médio esperar, né? Dentro de um determinado experimento, quantos centímetros de crescimento dentro de um determinado experimento, ou seja, se eu já tenho a média, porque eventualmente eu posso arcar com moda ou a mediana. Acontece o seguinte, que às vezes a gente tem dados assim, mas aqui eles são dados mais ou menos que fazem sentido, né? Olhem, 12,5, 12,6, 12,9, 13,5, 13,7. Agora, já pensou se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 centímetros ou um aqui com 70 centímetros? Se eu olhar assim, falar assim, uai, esses aqui tem toda uma coerência e, de repente, o 2 está muito discrepante ou 70, 80 aqui, uai, por quê? Estão discrepantes? Não parece que eventualmente aconteceu alguma coisa? Então é por isso, e aqui pegando, né, que a mediana e a moda, elas vão ser interessantes para a gente trabalhar com esses recursos, com essas tendências, justamente quando eu olho para os dados e consigo verificar que tem coisas discrepantes, tá? Ou muito altas ou muito baixas, acontece que eu de repente eu consigo verificar ali que eu tenho dados que eles fogem muito daquele padrão que tá a grande maioria, que me dá maior confiabilidade, né? Não é que não possa acontecer, mas é muito mais confiável você observar dados que mostram uma certa coerência do que valores absurdos, né? Então, é por isso que aí, no caso, a média que a gente, porventura, possa obter, né? Ela possa não representar o que de fato é daquele experimento, tá?
É por isso, então, que a gente vai utilizar, olha, em vez de média, poder trabalhar com mediana e com a moda, tá? Como eu falei com vocês, o trabalho com isso daqui é muito tranquilo, é muito gostoso, fácil também, tá? Eventualmente, a única coisa que possa acontecer aqui na mediana é um certo trabalho que dá pra gente em colocar os dados na ordem crescente, tá? Porque esse é um cuidado que a gente tem que ter, eu vou mostrar a vocês, tá certo? Olhem só, tá? Mediana, inclusive é interessante, viu, gente? Coloco aqui para vocês, mas isso é importante. A sigla, o símbolo, tá? Porque às vezes a gente pode pegar um artigo que ele vem ali com os dados, ele vem MD, né? MO, ou seja, indicativo. A média é M, a mediana é MD, tá? Moda, MO, enfim. Detalhe bobo, né? Que a gente olha assim e fala assim, nossa, que bobagem, que logicamente que eu vou saber, né? Logicamente que é isso mesmo. Mas na hora H, eventualmente, às vezes a gente fica na dúvida. Então, isso é padrão, isso é utilizado, né? Enfim. Então, o que é importante para calcular a mediana? O que eu acabei de falar com vocês, que é colocar em ordem crescente, tá? Se você tiver 20 dados, tem hora que a gente tem 20 dados embaralhados, né? Porque eu peguei essa amostra, que eu estou trabalhando, imagina ali os camundongos, eles vão me dar, o camundongo 1 cresceu, teve 20 gramas de peso de ganho. O camundongo 2 teve 15. O camundongo 3 teve 18. Ou seja, às vezes eu vou tabulando ali, tá tudo embaralhado, tá tudo, né? Tudo assim fora de ordem. Então tem hora que para ter, na verdade, a mediana, o mais trabalhoso é pôr esses dados em sequência. Tá? E vocês veem isso, inclusive, nos exercícios que eu vou colocar para vocês. Eles aparecem todos embaralhados. Então, você tem... Por quê? Você tem que pegar ou aquele que está no meio, certinho, porque se você não colocar na ordem crescente, se você não se der esse trabalho, você vai pegar um valor qualquer. Não vai ser representativo da mediana, tá? Olhem só. Quando o valor é ímpar, eu venho colocando aqui o que eu falei com vocês lá no geral, né? Quando você tem uma quantidade de dados que seja ímpar, você tem 25, você recolheu 25 dados. Ótimo. É ímpar? Então aquele que tiver no meio certinho, tá? Lucene, eu recolhi do prontuário, eu tenho 157 dados, tá? Ele é ímpar. Então, você vai ter o meio certinho, que é aquele valor correspondente à mediana. E se não for ímpar, né? E se for par, aí você vai pegar os dois centrais, somar e dividir por 2. Esse daqui é um exercício resolvido do próprio livro que eu adotei, né? Que eu falei com vocês, até disponibilizei lá no AVA para montar as aulas. Deixa eu abaixar aqui um negócio. Aqui. Não, tá bom. E eu vou fazer aqui com vocês justamente para explicar, né? Da mesma forma que ele fez lá no livro, eu coloquei aqui para poder explicar. Olha só, qual que é a mediana do conjunto de dados utilizado para o cálculo das médias do exercício resolvido anterior? Qual é aquele exercício que a gente trabalhou, né? Lembra aquele que eu falei com vocês? O de 25 alunos, né? Que 5 alunos tiveram 5, 8 alunos, 7, 9 alunos tiraram 8 e 3 alunos tiraram 10. Até eu falei, gente, fazer a multiplicação é mais rápida e eventualmente até mais seguro no sentido de você não se perder, né? Nenhuma soma ali. Só que agora, para ter a mediana, eu preciso colocar em ordem crescente. Então, olhem só para vocês entenderem que a resolução do exercício. Primeiro, o autor colocou aqui os 25, que são 25 dados, ele tem aqui 25 posições. E aí ele buscou, olha, qual que é o menor número? 5.
Então, ele colocou aqui, ó, na posição até 5, ó, 5, 5, 5, 5, 5. Ele fez assim justamente para não ter erro. Aí ele foi subsequentemente, né, distribuído. Aqui tá até fácil, porque não tá embaralhado, é fácil a gente trabalhar. Então, o que que ele fez? Colocou em ordem crescente os dados. E aí, o que que acontece? Não são 25 dados? Então, você vai pegar a 13ª posição, que é essa daqui. Acho que até eu pus aqui para vocês. Deixa eu ver. Ah, não. Depois que ele coloca dividido, eu coloquei também. Olha só. São 25 posições. Tem 12 anteriores. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí eu marco, tá? Olha só. Tem 12 para cá. Vão ter 12 para cá. 24. Já que é ímpar, eu vou utilizar o 13º, que é esse daqui, tá? Aqui, nesse exercício resolvido, o autor foi fazendo justamente isso, colocando aqui para vocês, ó. O conjunto com 12 primeiros valores, os 12 últimos valores, e pegou a mediana, que é o valor da posição 13º, que é o valor 7. Olhem, é aquilo que eu mostrei para vocês aqui, ó. 13º. Então, qual que é a mediana das notas dessa sala? De ter tirado 7, tá? Ok? Reparem que não tem dificuldade nenhuma. Qual que foi o nosso trabalho? Ter que colocar isso, né, em ordem crescente e organizado, para você saber qual seria o valor que ocuparia a 13ª posição. Professora. Diga. Se média pegar tudo e dividir pelo número de coisa que apareceu, a mediana pegar que tá no meio, assim, esteticamente, então a moda é pegar o número que mais aparece, né? Exatamente. Beleza. Isso mesmo, Gabriel. Tá? Média. Você soma tudo e divide pela quantidade de dados que você tem. Mediana, põe em ordem crescente. Se é número ímpar, conjunto de dados, é o que está exatamente no meio, que é o que aconteceu nesse exercício resolvido. Agora, se ele tivesse, ao invés de 25, 26, né? O que ele ia fazer? Somaria os dois no centro e dividir por 2. E a moda, que foi o que você falou, realmente é aquela quantidade que mais aparece. Que aqui, ó, vou ter adiante, mas observando esse quadro, qual que é a nota que mais apareceu? O 8. Exatamente. Por quê? 9 alunos tiraram 8. Tive 5 que tirou 5, eu tive 8 que tiraram 7, eu tenho 9 que tiraram 8. 10, apenas 3. Então, qual que é a moda? 8. A nota 8. Eu acho até que eu coloco isso adiante. Deixa eu ver aqui, mediana, bonitinho. Eu continuo a apresentar, depois eu vou fazer isso. Mas foi bom, aproveitando o raciocínio aqui, né? Para vocês também verem, obviamente aqui dentro do gráfico, dentro da tabela, já é indicativo, pegando a observação do Gabriel e para a gente identificar isso no exercício, tá? Então é isso. O cuidado é esse detalhe, pôr em ordem crescente. Aqui fica fácil. Agora, quando você tem assim, ó, tudo é fácil, gente. Eu só tô chamando a atenção para os detalhes. Aqui, ó, 12.5, 12.6, 12.9, 13.5. Então, quando você tem um conjunto de dados, né, que eventualmente aqui dá mais, exige um pouquinho mais de cuidado seu, né? Para literalmente colocar primeiro tudo em ordem crescente, direitinho, sem nenhum erro.
Porque às vezes um errinho, uma posição que você inverte ali, não que a gente não saiba, lógico que a gente sabe qual que é maior, isso não tem dúvida. Mas a questão é aquela falta de cuidado, aquela pressa, aquela situação de que, não, eu não percebi. E tem hora que isso acontece, tem hora que isso acontece com todo mundo. Tô falando isso porque e a gente, né, logicamente em prova a gente percebe isso, né? São situações que, como a gente percebe, logicamente, a gente chama atenção porque, não, professora, mas é lógico que eu sei que esse número é maior do que o outro, mas a atividade é justamente pegar e isso interfere no seu resultado. Você me marcar uma questão que é X, você me falar que ela é X menos 1, tá diferente. Não posso considerar. Por mais que eu perceba que você, né, tem a plena capacidade, sabe, de me distinguir ali, mas tem que prestar atenção e marcar o certinho, né? Então, aqui, colocando para vocês da mediana, né, que é interessante utilizar essa medida quando se estuda um grande conjunto de dados. Por quê? Quando a gente tem um grande conjunto de dados, igual eu falei com vocês, eu vou no prontuário, obtenho ali 351 dados, tinha ali dados de 351 pacientes. Provavelmente eu vou ter discrepância. Vou ter discrepância por N situações. Por variação, às vezes, de características de paciente, se está pesando, às vezes até a balança, né? Um prejuízo na balança, algum problema. Quem está avaliando, quando você tem um conjunto muito grande de pessoas, né? Que estão avaliando, que estão fomentando aqueles dados, sua chance maior de ter discrepância, né? Afinal de contas, você às vezes tem diferentes pesos e diferentes medidas, né? Tem um aqui que usa uma balança mais precisa, tem outro ali que existe uma balança que tá ali, ó, há 500 anos e nunca foi calibrada. Possa ter? Pode. Você ali no mestrado, você possa contar com a ajuda de estagiário, né? Você tem ali com você, faz parte. A gente ali no laboratório, a gente trabalha em equipe, né? Tem o estagiário, tem o aluno do mestrado, tem o aluno do doutorado, todos eles fazendo parte de um grande projeto. Bem, não vou falar que o erro é porque o estagiário fez errado, não. Às vezes o doutorando pesou errado, que seja, mas você tem um indivíduo aqui, tem outro ali, tem um terceiro, ou seja, são várias pessoas e tem várias situações que eventualmente possam interferir. Uma falta de atenção, o equipamento mal calibrado, um erro de digitação, né? Erro de digitação, a gente acompanhou isso aqui, ó, nos noticiários. Não sei se vocês se recordam, teve erro de digitação, acho que em relação à data de morte de um paciente, isso deu um pano para a manga, até eles realmente chegarem à conclusão que foi um erro de digitação, mas um número é um número, uma data é uma data. Se tá errado, eventualmente, fala assim, gente, mas isso aqui tá fora, né? Tá fora dentro de um conjunto. O que aconteceu? Então, isso que é importante, né? Pra gente, isso é muito importante. E a moda, como eu falei já anteriormente para vocês, o símbolo MO, né? Né? Representa aquele valor que ocorre em maior proporção, em maior frequência. Como aqui, né? Eu já apresentei para vocês antes e vem aqui só ratificar, né? Ali a gente aproveitou aquele raciocínio, mas aqui, número de alunos, aquela mesma tabela, absolutamente a mesma que a gente apresentou aqui, né? Bem, aqui, qual que é a nota que se eu identificar aqui, qual que é a moda desse conjunto de informações que eu tenho? Bem, a moda é 8, né? O valor modal ou a moda é 8. Por quê? Foi a nota que mais esteve presente nessa turma.
tá? E aí, olhem só, coloca justamente agora, né? Nós vimos que a média desses dados foi 7,32. Nós vimos que a mediana, que é aquela 13ª posição, foi o número 7. E a gente tem a moda número 8. Então, olha só, nesse exercício, os valores, né, estão muito próximos entre si, né? Dependendo do conjunto de dados, essas 3 medidas possam eventualmente ter até o mesmo valor. Podem, tá? Mas, o que acontece? Você tem aqui, né, em situações igual esse, né, em que você tem essa análise e que você não tem necessariamente valores tão discrepantes, é o mais usual você falar a nota média dessa turma, né? Agora, se de repente aparecesse ali, né? Imagina que tá de 1 a 10 as notas, mas tá ali, você tá pegando um retrospecto passado, um conjunto de informações, possa ter ali uma nota, por exemplo, 20. Mas como? Você poderia falar, mas houve um erro, a nota foi até 10, por que aparece isso? Né? Então, seriam valores discrepantes. Então, o correto é você trabalhar de tal forma para que aquele valor não interfira. Você tem alguma coisa de erro ali, né? Então, isso pra gente é importante, né? E quando principalmente que você vai utilizar a mediana e a moda, é justamente quando tem valores discrepantes, tá? Então, isso que é muito importante. É importante saber... Pode falar? Só me esclarecer uma dúvida. Igual, por exemplo, essa questão da moda, em valores... Igual, por exemplo, em um laboratório, pode ser considerado tipo uma margem de erro para fazer mais? Só ver se é isso mesmo que você falou, que você está falando, tá muito picado, Júlia. A mediana e a moda, Júlia, a gente utiliza quando, porventura, você olha para os dados, tem uma tendência a ter discrepância. Sim. Tá? Porque é mais corriqueiro, se você estiver ali tratando no dia a dia, no seu laboratório, que os valores estão muito próximos entre si, que faz parte de uma coerência, né? Porque variação existe, por exemplo, se a gente tiver que avaliar, por exemplo, ganho de peso, né? Ou tamanho, tanto que ele vai, eventualmente, alguma coisa vai ali crescendo ao longo do tempo. Existe valores existe uma variação normal, afinal de contas, cada indivíduo ele é único, né? Ele responde diferente. Às vezes tá ali, o alimento tá sendo servido, ali para aquele conjunto de camundongos, existe uma variação. Nem todos vão crescer necessariamente a mesma quantidade, o mesmo tamanho, ter o mesmo peso. Mas discrepâncias muito absurdas, você fala, o que está acontecendo? Aí, quando você percebe isso, lançar mão de mediana e de moda seriam realmente a melhor maneira de você analisar esses dados. É que, tipo assim, é muito comum você ver alguns dados, assim, não exatos, né? Em valores de referência em alguns exames laboratoriais, por exemplo. Né? E, então, até então, pelo que eu me lembro, nesses negócios, tem de repente, às vezes, um teste que você for fazer, tem lá o valor de referência, aí, tipo assim... eu sei que você tá falando. Às vezes... Isso, tipo um limite, assim, que é tolerável, vamos dizer assim. Não, agora entendi o que você está falando, Júlia. Aí sim, eventualmente, exatamente isso. Existe, eventualmente, um padrão, né, que você vai analisar ali e, eventualmente, principalmente em situação de análise, né, de resultado, onde o valor, ele, inclusive, ele vai ser indicativo
se está dentro de um padrão de normalidade ou às vezes uma situação de doença, né? Poder abrir frente para outras situações. Então, ali, eles realmente trabalham com uma variabilidade dentro, logicamente, de uma margem de erro, né? De uma possível variação, tá? Mas isso, inclusive, Júlia, aí não, obviamente, não cai dentro disso. Por quê? Você não está falando qual que é a média. Você está literalmente, você fez uma contagem, vamos imaginar, a contagem de leucócitos. Você tem um padrão, que é um padrão de normalidade, e você consegue, mas isso você consegue pela literatura, que porventura o indivíduo ele pode ter um pouco a mais ou um pouco a menos, e ainda estar dentro de um padrão de normalidade. Mas aí, não é nesse caso, no exemplo do exame em si, Júlia, você não está partindo exclusivamente ali, fazendo a média daquele indivíduo. Mas aí seria uma análise geral, né, de tudo que tem em termos de literatura, que ainda possa ser considerado aceitável. Ok? Não, beleza. Obrigada, Lu. De nada, Júlia. Gente, a gente já excedeu nosso horário de intervalo. Já a gente volta, tá bom? Ok. Até. Voltar 9 horas, né? Isso, 21 horas, tá bom? Ok, obrigado. Tempo de tomar um cafezinho, uma água e a gente volta já. 21.